Amém? Saúdo a povo de Deus com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Já louvamos a Deus, já sentimos a sua presença. Poderemos simplesmente fazer uma oração final e ir para os nossos lares, porque Deus, tenho certeza que já falou aos nossos corações nesta noite. Mas o Senhor colocou no meu coração também alguns versículos, uma palavra que falou ao meu coração e eu gostaria de compartilhar com a igreja nesta noite. Quero primeiramente agradecer a Deus por mais esta oportunidade. O pastor teve um compromisso, me pediu que estivesse aqui nesta noite e aprove a Deus assim ser, e que Ele continue falando nesta noite ao nosso coração, amém? Eu quero pedir aos irmãos, sem muita delonga, que abra sua Bíblia no livro de João, Evangelho de João, capítulo 4, Evangelho de João, no capítulo 4, como eu costumo sempre dizer, uma história conhecida, mas a palavra de Deus, ela se renova a cada manhã e a cada dia, a cada momento que a gente vai lendo, Ele nos dispensa assim experiências renovadas, ou seja, algo que a gente não conseguiu entender quando lemos no versículo anterior, no momento anterior, Deus assim revela naquele momento, quando nós lemos da próxima vez. Evangelho de João, capítulo 4, vai nos contar a história de uma mulher. E eu convido a você para nós lermos essa história. Diz assim no versículo 1: Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou mais uma vez à Galileia. E era necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali um poço. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira desse poço, e isso se deu por volta do meio-dia. Nisso, veio uma mulher samaritana tirar água, e disse-lhe Jesus: dá-me um pouco de água. Em outra versão vai dizer: dá-me de beber. E os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, que sou uma mulher samaritana, água para beber? Pois os judeus não se davam bem com os samaritanos. E Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus, e quem está lhe pedindo água, você teria pedido, e ele teria lhe dado água da vida. E disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como os seus filhos e o seu gado? E Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário,
A água que eu lhe der lhe tornará como uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dá-me desta água, para que eu não tenha mais sede, e nem precise voltar aqui para tirar a água. E ele lhe disse: Vá, e chame o seu marido e volte. E ela disse: Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: Você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você teve 5, e o homem com quem está hoje, ele não é o seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que tu és profeta. Os nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês judeus dizem que o correto é adorar em Jerusalém. E Jesus declarou: Creia em mim, mulher. Esta está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte e nem em Jerusalém. Vocês samaritanos adoram o que não conhecem, mas nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São os adoradores que o Pai assim o procura, pois Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E disse a mulher: Eu sei que o Messias, chamado Cristo, está por vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: Eu sou o Messias, eu quem estou falando com você. Senhor maravilhoso Deus, soberano Pai, santo e maravilhoso é o teu nome, Senhor. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, meu Deus, agradecemos ao Senhor por mais uma noite de estarmos na tua casa, Senhor. Muito obrigado por tudo, ó Pai, muito obrigado por cada família aqui representada nesta noite, meu Deus. Muito obrigado, meu Senhor, por tudo que tem já feito aqui nesta noite, Senhor. Por cada palavra, por cada louvor, por cada hino, Senhor. Ó Deus, por cada versículo lido, ó Pai. Muito obrigado por estarmos aqui nesta noite, Senhor. Mas, meu Pai, neste momento nós ainda pedimos um pouco mais do Senhor. Pedimos, meu Pai, que o Senhor esteja assim continuamente preparando os nossos corações para receber a porção da palavra que o Senhor quer falar para nós nessa noite. Ó Deus, que o Senhor prepare o nosso coração, Pai, e que unicamente nós possamos escutar a Tua voz. Ser, meu Deus, com tudo que aqui irá acontecer, que já aconteceu, tudo que continuará acontecendo, ó Deus, que unicamente seja para a glória e louvor do Teu santo nome. Nós queremos Te agradecer por tudo, em o nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus. Esta é uma história conhecida da igreja, mas creio que o Senhor ainda tem algumas coisas a nos falar nesta noite, através desta mensagem. Esse é o seu desejo, nesta noite e na sua vida? A cada dia morrer para o mundo e viver para Deus? Pois o Senhor diz que aquele que quiser vir após mim, tome a cada dia, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. A palavra de Deus nesta mensagem, ela vem falar sobre a mudança de vida de uma pessoa, a mudança de vida de um povo, e a glória do Senhor que foi manifesta naquele lugar. O Senhor estava ali, ensinando os seus discípulos, e os fariseus escutaram, ficaram sabendo que o Senhor estava lá. Eles já estavam acostumados com o precursor João Batista. Mas a notícia que chegou a esses fariseus é que Jesus Cristo estava ensinando
e estava fazendo discípulos e estava batizando mais do que João Batista. Então o Senhor, ao saber dessa situação, a palavra diz que ele toma a decisão de voltar outra vez para a Galileia. Embora quem batizava não era Jesus, eram os seus discípulos. Jesus Cristo não tinha ali o costume de batizar, mas sim dava essa atribuição aos seus discípulos. Quem batizava ali com água era João. Embora João já havia falado e comentado que viria um maior que ele, pois ele estava ali batizando com água. Mas viria um maior que ele, que batizaria com Espírito e com fogo. Faz-me lembrar de um momento ali quando Maria estava com o Senhor Jesus, que faltou vinho naquela festa. Jesus poderia muito bem, se assim o aprovesse, ele poderia muito bem batizar também. Mas tem atribuições que ele prefere, e fazendo parte do seu propósito, com certeza isso, ele dá atribuição ao seu povo, ele dá atribuição aos seus servos, ele dá atribuição aos seus discípulos. Embora, se ele também o quiser fazer, ele faria. Mas já no propósito do seu ministério, as quais essas atribuições eram dos seus discípulos, assim como hoje também são. Hoje quem batiza com água é quem? Os pastores, os líderes, os presbíteros, onde tem presbíteros. Mas quem dá a unção do Santo Espírito? Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O homem não tem poder para trazer o Espírito sobre nós, o homem natural. O discípulo, eu, você, nós não temos esse poder de trazer o Espírito Santo. Mas quem tem o poder de enviar o Espírito Santo sobre nós é o Senhor. E isso continua desde o tempo passado e até hoje. Mas Jesus ali toma a decisão de voltar para a Judéia, embora também já era propósito do seu ministério. A palavra diz que ele voltando outra vez para a Judéia, para a Galileia, era necessário passar por Samaria. Era-lhe necessário passar por Samaria. E assim chegou a uma cidade chamada Sicar, ali perto das cidades de Jacó, que Jacó dera a seu filho José. E havia ali um poço de Jacó, onde Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira desse poço, e isto era por volta de meio-dia. Algumas lições nós podemos tirar desta história, desse acontecimento. Algumas lições para a nossa vida, e uma delas é: por que Jesus não batizava? Porque fazia parte já do seu ministério, e a atribuição para isso era nossa, do homem
ou seja, do líder o qual ele constituiria para fazer essas atribuições. Hoje no nosso meio é o pastor, é um líder religioso, é um presbítero. Mas Jesus batiza com água e com fogo. O Senhor, Ele deixaria essa atribuição para nós, aqueles que se constituiriam pastores e líderes. Mas a essência suprema, só Ele pode liberar. A essência suprema vem dele. O que nós podemos fazer é nos humilhar e buscar a sua presença. Mas o Espírito, só o Senhor tem condição e capacidade de ministrar sobre a nossa vida. Lembra quando ele disse assim, olha, não sai de Jerusalém. Não saiam de Jerusalém. Vocês lembram daquela situação dos homens de Emaús? Eles voltaram para Emaús. Mas a ordem do Senhor para os servos era que ficasse, que permanecesse em Jerusalém. Porque ali eles seriam batizados. Ali eles recebiam o poder do Espírito. Ali eles seriam revestidos com o Espírito Santo de Deus. E isso só quem consegue, só quem pode fazer é o próprio Senhor. Mas a notícia que chegou àqueles fariseus era que Jesus estava ali fazendo mais discípulos e batizando mais do que João. Então criou-se um murmurinho, e Jesus, para evitar naquele momento qualquer desconforto diante daquelas situações, ele resolveu voltar para a Galileia. Mas creio eu também que aquilo já tinha propósito no seu coração. Ele já sabia que ia encontrar alguém que estava precisando falar com ele. A saber, a mulher samaritana. E através desta mulher, acontece milagre para aquele povo. Lá mais adiante nós vamos ver de fato qual foi esse milagre que aconteceu. Assim chegou a uma cidade chamada Sicá, perto das terras de Jacó, que Jacó tinha dado ao seu filho José. E havia ali um poço que Jacó. E Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira daquele poço, e isto se deu ao meio-dia. Versículo 7. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. E Jesus lhe disse, dá-me um pouco de água. Na sua versão talvez esteja, dá-me de beber. E a palavra diz que essa mulher, ela estranhou e replicou o pedido de Jesus. O motivo qual o Senhor estava ali também, e pediu àquela mulher e não aos seus servos, é que os servos tinham ido à cidade comprar comida. Mas tudo está debaixo do propósito do Senhor. Nunca perca isso de vista. Tem algo dando errado? Tudo está debaixo do propósito do Senhor. Aos nossos olhos pode estar ofuscado, mas Deus está no controle de todas as coisas. Ele não perde o olhar para o seu servo. Se você estiver buscando, tenha certeza, você encontrará. Dá-me de beber. E a mulher falou ao Senhor,
como pode tu, sendo judeu, pede a mim, que sou mulher samaritana, água para beber? Pois a palavra aqui diz que os judeus não se davam bem com os samaritanos. Era necessário passar por Samaria. Existem caminhos que são necessários trilharmos. Mas ainda que o seu caminho esteja pedregoso, esteja apertado e difícil, tenha certeza de que o Senhor vai o instruir no caminho em que você estiver trilhando. Não temas. Deus tem um propósito para você, mesmo quando estiver trilhando em alguns caminhos que lhe apresentem alguns desafios. O Senhor o instruirá. O Senhor é contigo, o Senhor é conosco. Ainda que o seu caminho esteja apresentando para vocês alguns desafios, não temas. Continue trilhando, continue pedindo ao Senhor que esteja com você, que esteja conosco. E a palavra dele, em Salmo 32, versículo 8, diz que ele nos instrui no nosso caminho. Tem algum desafio para enfrentar? Busque o Senhor, peça a Ele que esteja com você, peça sabedoria e será-vos dada, e Ele o instruirá. Mas a palavra diz que os samaritanos não se davam com os judeus. Ali existia talvez uma desavença até da forma como um adorava e como o outro adorava. E é um diálogo que ela vai desenvolver com Jesus lá na frente. Os judeus diz que o correto é adorar em Jerusalém. E os samaritanos tinham como certo adorar ali no monte. Mas Jesus estava ali para trazer novamente essa restauração nessa comunhão. Tinha esse propósito no seu coração e a necessidade disso acontecer. O Senhor tinha o propósito de ali unir novamente aquele povo. O Senhor tinha um propósito de ali salvar também aquele povo. O Senhor tinha o propósito de ali retirar aquela desavença que estava no meio daquele povo. E trazer àquela mulher o que ela esperava, o que ela procurava. Porque ainda que os samaritanos tivessem como certeza que o correto era adorar no monte, e os judeus que o correto era adorar em Jerusalém, a semelhança entre esses dois povos é que eles buscavam o mesmo Senhor. E Jesus sabia disso. Jesus sabia que essa mulher, aqui representando os samaritanos, ela tinha um desejo, ela tinha uma sede. Sede essa que só o Senhor poderia saciar. Então o Senhor diz, mediante aquela situação ali, o Senhor buscava também unir novamente aquele povo. E o Senhor Jesus responde: se tu conhecesses o dom de Deus e quem lhe está lhe pedindo água, você lhe teria pedido a ele, e ele teria te dado água viva. E disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele também bebeu como a seus filhos
e o seu gado? E Jesus responde a essa mulher: quem beber desta água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte como água que jorra para a vida eterna. A mulher samaritana ainda não conhecia Jesus. Se você conhecesse o dom de Deus, às vezes o Senhor está tão perto de nós e nós nem conseguimos perceber. Mas a palavra diz que perto está o Senhor de todos aqueles que o invocam. Aqueles que o invocam em verdade. Salmo 145, versículo 18. Perto está o Senhor de todos que o invocam, aqueles que o invocam em verdade. Se você tem buscado, você vai encontrar. Se você tem clamado, Ele vai te responder, porém, na hora dEle. Não queramos colocar o que tem que acontecer mais adiante, acontecer agora. O Senhor sabe de todas as coisas. O nosso papel é esperar, o nosso papel é entregar o nosso caminho ao Senhor, o nosso papel é descansar nele. Se você o buscar, você vai o encontrar. O Senhor jamais vai lhe abandonar, se você tem o buscado verdadeiramente. Se você tem o buscado verdadeiramente, Ele jamais vai lhe abandonar. E ele sabia do desejo que essa mulher tinha, da sede que essa mulher tinha, porém, não era uma sede de água. Não era uma sede de água do poço, ali onde ela estava tirando. Mas era uma sede espiritual, a qual só o Senhor Jesus Cristo poderia saciar. Se tu conhecesses o dom de Deus, e quem te pedes, você lhe pediria água, e Ele lhe daria água, que Ele seria como água viva, que jorra para a vida eterna. E essa água que o Senhor tem o prazer de dar ao seu povo, é essa água que o Senhor tem o prazer de saciar o seu povo. Às vezes Ele está tão próximo de nós e nós não percebemos. Às vezes Jesus fala conosco de várias formas, mas as nossas preocupações nesta vida ofuscam o nosso entendimento. As preocupações nesta vida ofuscam a voz de Deus quando Ele quer falar conosco. Volto a falar daqueles homens ali no caminho de Emaú. O Senhor estava com ele caminhando ali, e eles não conseguiam enxergar que era Jesus Cristo que estava com eles. Mas no final da história a gente percebe que um deles, quando Jesus desaparece, quando o Senhor se revela a eles ali, quando Jesus some da vista deles, um pergunta para o outro: mas não ardia no nosso coração ali quando Ele falava conosco? E às vezes o Senhor também é assim na nossa caminhada. Às vezes o Senhor tenta falar conosco, mas a nossa mente está em outro lugar e a gente não consegue escutar a voz de Deus. Essa mulher estava preocupada com que Ele ia tirar a água do poço, pensando que a água que Ele daria a ela era a água do poço. Mas a água que Jesus tem a dar a cada um de nós é a água do Espírito. E Ele falava da presença do Espírito na vida daquela mulher. Não era a água do poço, mas sim a presença do Espírito Santo na vida dela.
nascer da água, nascer de Deus. Não me lembro agora o corinho, mas mais ou menos essa assim. E a água que o Senhor se referia ali era a presença do Espírito na vida daquela mulher. Não era simplesmente um copo de água tirado ali daquela cisterna. Jesus estava falando da presença do Espírito Santo. E quem beber desta água jamais terá sede. Amém? O Salmo 16, versículo 11 diz assim: Far-me-eis ver a vereda da vida, na tua presença há abundâncias de alegria, à tua mão direita há delícias perpetuamente. Que nesta noite, onde houver falta de alegria, onde houver falta de paz, que o Senhor esteja assim restaurando estes locais, e que essas pessoas consigam novamente ter paz no seu coração, que essas pessoas possam novamente ter alegria no seu coração. E ali eles começam a desenvolver um diálogo, ali ela falando acerca do correto, onde seria adorar o Senhor, se era no monte, e onde era, se era em Jerusalém, e o Senhor vai ali desenvolvendo este diálogo com ela. E a mulher diz: Senhor, dá-me desta água, para que eu jamais venha a ter sede, e para que eu jamais precise voltar aqui a tirar essa água do poço. Jesus diz: vai, chama seu marido. Ela diz: não tenho marido, e o que tem agora, você falou certo, e o que você tem, você teve 5, e o que você tem agora não é o seu marido, você falou a verdade. E disse a mulher, disse ela ao Senhor: vejo que o Senhor é profeta da parte de Deus. E diz: os nossos antepassados dizem que o correto é adorar no monte, mas vocês judeus dizem que o correto é adorar em Jerusalém. E Jesus Cristo declara para ela: mulher, creia em mim, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte e nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que ainda não conhecem, e nós adoramos o que conhecemos, para a salvação, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e que de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois são esses os quais o Senhor os procuram, pois Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E disse a mulher: eu sei que o Messias chamado Cristo está por vir, e quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declara para ela: eu sou o Messias, eu quem estou falando com você. Então diz que quando ela escuta essa palavra, ela ali já havia crido que Jesus era o profeta de Deus. Mas a palavra diz que naquele momento ali chega os discípulos novamente da rua onde foram comprar comida. E Jesus tem aquele diálogo com ela, explica que a verdadeira adoração é adorar ao Pai em espírito e em verdade. Independente do local onde nós estivermos, o que Deus espera de nós e o que toca no coração do Senhor é adorá-lo em espírito e em verdade. Seja no monte, seja em Jerusalém, seja em qualquer que seja o lugar. O Senhor sonda o meu, sonda o seu coração, Ele sonda os nossos corações e sabe quando nós o adoramos com sinceridade. E é isto que importa para Deus. Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. E diz a palavra que aquela mulher, quando os discípulos saíram,
ela foi anunciar o que Jesus Cristo havia conversado com ela e a experiência que ela tinha tido com o Senhor ali. E foi contar àquelas pessoas lá da cidade. E no versículo 39 nós conseguimos ver que muitos samaritanos, quando ela conversou lá com eles creram, muitos samaritanos creram na palavra do Senhor. E desejaram vir para encontrar com o Senhor naquele momento também. E a palavra de Deus diz que eles vieram. E por intermédio desta mulher, por intermédio da palavra dela, por intermédio do grande milagre que o Senhor fez naquele coração, a transformação de vida, a esperança e o esclarecimento para ela que o que precisava ser feito unicamente era adorar o Pai em espírito e em verdade, independente de ser no monte ou lá em Jerusalém, porque o Pai procura a tais que eu assim o adorem. E por intermédio das palavras dela e através do testemunho qual ela tinha falado para aqueles homens, a palavra de Deus diz que no versículo 39 ao versículo 42, a palavra aqui vai nos dizer que muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho que ela tinha dado ali. Ele disse tudo quanto eu tinha feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram que ele ficasse ali com eles. E diz a palavra que ele ficou 2 dias naquele lugar. E por causa da sua palavra, muitos creram no Senhor Jesus Cristo. E disseram: agora cremos não somente por causa do que você nos disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Este é realmente o Salvador do mundo. O Senhor tinha um propósito ali inicialmente de ganhar aquela mulher para o reino de Deus, de juntar novamente aquele povo, e foi isso que aconteceu. O Senhor resgata a esperança daquela mulher. A partir dali, se assim posso dizer, foi a primeira missionária na Samaria. Ali ela recebe Jesus Cristo, vai, anuncia Jesus para aquele povo, e aquele povo vem a Jesus, e a palavra diz que muito dos samaritanos creram no Senhor. E serve de exemplo para nós também. Continuarmos buscando ao Senhor, continuarmos anunciando o Senhor por onde quer que andemos, para que também nós possamos buscar essas pessoas, para que também conheçam o nosso Senhor Jesus Cristo e que também estejam conosco naquele dia e com a fé viva. O mais interessante é com a fé viva e com os olhos fitos no Senhor. Porque infelizmente, muitas das pessoas, por se multiplicar o amor de muitos esfria, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriarão. E a palavra de Deus, não me recordo agora, mas tem um momento em que pergunta: haverá, pois, fé na terra quando Jesus Cristo voltar? Que a minha fé, que a sua fé esteja viva neste dia, e que os meus olhos e que os seus olhos estejam fitos no Senhor, buscando, esperando nele, aguardando aquele momento em que ele nos garantiu que irá buscar o seu povo, buscar aqueles que o esperam para a salvação. Que Deus em Cristo nos abençoe e que o Espírito Santo do Senhor tenha falado ao meu e seu coração nesta noite, e que tenha renovado, assim como ele renovou a esperança dessa mulher, que ele esclareceu algo para ela,
e trouxe novamente aquele povo à comunhão. Que Ele esteja assim continuamente falando ao meu e ao seu coração, porque o Senhor assim como eles declararam ali, que não o creram simplesmente pelo que a mulher havia falado, mas por aquilo que eles realmente sabiam, que Jesus Cristo é o Salvador do mundo. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo dos céus, nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual nós devemos ser salvos. Que Ele continue conosco, nos abençoando e nos tomando em Tuas santas mãos. E que nós pensemos a cada dia e busquemos a cada dia estar na Sua presença. E pedimos que Ele esteja conosco a todo momento, assim como Ele já nos garantiu estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Que Jesus Cristo esteja falando ao seu coração continuamente na sua vida, na vida da sua família, na vida da igreja, e nos tomando em Tuas santas mãos para que nós também possamos encontrá-lo a cada dia, que Ele consiga estar assim, encontrando as nossas vidas também, que nós possamos dar lugar a Ele estar fazendo a transformação em mim, em você, assim como Ele transformou a vida daquela mulher e daquele povo. Que Deus em si, assim esteja nos abençoando continuamente e tomando-nos em Tuas santas mãos, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cristo é o Salvador do mundo, assim como aquele povo declarou, nós também declaramos, e é o único que pode nos levar até Deus. É o caminho, é a verdade, é a vida, e não há outro caminho que leve o povo até Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e sem mim ninguém poderá chegar até Deus. Que Deus em Cristo continue conosco, nos abençoando e nos tomando em Tuas santas mãos. O Ministério de Louvor agora vai louvar ao Senhor, e que você também reflita nesta mensagem musical, que o Senhor também fale ao Senhor, a você, no coração de vocês, nesta noite, através também deste louvor. Reina em mim, Senhor. Amém. Assim